Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e sou com o professor Gilberto Sarfati para conversar sobre a pesquisa Estágios de Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas de Empreendedorismo e de Micro, Pequenas e Médias Empresas, em perspectiva comparada. Bem-vindo, professor. Qual foi a sua motivação para estudar as diferentes políticas públicas de empreendedorismo? Eu tenho um histórico de relacionamento pessoal, isso que motivou, na verdade, a Secretaria de Assuntos Estratégicos a me convidar. Eu trabalhei como diretor de Venture Capital. Aqui dentro da GV eu faço parte do Centro de Empreendedorismo de Novos Negócios, dou aula de empreendedorismo, então juntou um pouco dessa relação profissional, o convite do governo e trabalhar com política pública de empreendedorismo. E você analisou 4 países. Quais foram os resultados que você encontrou nesses 4 países? A gente fez uma análise das políticas públicas de empreendedorismo versus os chamados estágios de desenvolvimento. O que as políticas públicas podem fazer para que a gente caminhe em direção a esse estágio de inovação. A gente tem a possibilidade de olhar para cada um desses países dentro do estágio de desenvolvimento e ver se, no fundo, essas políticas públicas faziam sentido para o estágio que eles estão. Inclusive, o que a gente identificou é que as políticas ou o trabalho faziam sentido em geral para o estágio de desenvolvimento, menos no caso da Itália. Então a gente usou de anti-exemplo, porque a gente queria, ao olhar o caso da Itália, que é um país ainda desenvolvido, mas saber que já estava entrando num processo de desestruturação. Você diferencia a política pública voltada para o empreendedorismo e a política pública voltada para a micro, pequena e média empresa. Qual que é a diferença entre essas políticas? A diferença, ela diz respeito, no fundo, ao potencial de crescimento dessas empresas. Então, a gente diz o seguinte, que a gente tem o chamado empreendedor de alto impacto. Esse empreendedor é um empreendedor, pela definição, que cresce mais de 20% ao ano num período de 3 anos. Ele representa apenas 1,8% da população de empresas no Brasil. Hein? Só que no período de 2005 a 2008, essas empresas foram responsáveis por mais de 50% dos novos postos de trabalho no Brasil. Esse empreendedor alto impacto é aquele que move, no fundo, a economia como um todo para um novo estágio de desenvolvimento. Já as empresas, que é a política de micro e pequena empresa, elas tendem a continuar desse tamanho. Mas a natureza do negócio dele é uma natureza que não permite que ele passe, por exemplo, de ter 4, 5 empregados e ele passe a ter 10 mil empregados ou 1.000 empregados. Por isso, quando a gente fala de políticas de pequena e média empresas, elas são importantes por uma razão social. Ou seja, na maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, o maior empregador são pequenas empresas. Por isso, eu quero proteger esse empreendedor, não por uma razão de eu pensar no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico, num sentido da economia crescer como um todo, mas por uma razão social. Já a política de empreendedorismo, que diz respeito ao fomento de empreendedores de alto impacto, ela diz respeito ao desenvolvimento econômico. Um outro aspecto muito importante de política de empreendedorismo é chamado cultura empreendedora. A cultura empreendedora envolve diversos aspectos. Um aspecto fundamental é a aceitação do empreendedor. Isso é a imagem média, no fundo, do empreendedor, como alguém que está explorando, expropriando. Essa é uma imagem negativa. Então, uma cultura de empreendedorismo é eu imaginar o contrário, que o empreendedor passa a ser o herói. E como que o governo poderia ajudar a mudar essa cultura empreendedora no Brasil? Educação empreendedora. Educação empreendedora que vai desde o nível fundamental. Okay? Então, tem vários países, inclusive a Irlanda, a Espanha, por exemplo, que tem matérias de empreendedorismo desde o ensino fundamental. Uma crença ideológica de que o crescimento, o desenvolvimento econômico de qualquer país passa pelo empreendedorismo. O que pode acontecer com um país que não investe nesse tipo de empreendedorismo como a Itália? Enquanto a economia italiana estava crescendo acelerado pós a Segunda Guerra Mundial, certos aspectos regulatórios sobreviviam. Quando você entra numa situação de crise, essa falta de mobilidade é destruidora. E para quem ela destrói? Para os jovens. Então, as pessoas que estão na faixa etária de 20 e poucos anos na Itália não têm emprego. E como que a gente faz para seguir um modelo mais parecido com o israelense ou canadense e fugir do modelo italiano?
Então, um sinal, por exemplo, foi o próprio fato da Secretaria de Assuntos Estratégicos pensar em fomentar isso, é um sinal positivo. O próximo sinal positivo é o movimento que está acontecendo nesse exato instante. Ou seja, dentro do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio existe uma divisão de pequenas e médias empresas. Essa divisão de pequenas e médias empresas está passando por um processo, por sinal, extremamente democrático para fazer a primeira política nacional de empreendedorismo. Então, do que depende? De vontade política. Vontade de um prefeito falar assim, o empreendedorismo é um futuro aqui. Eu vou fomentar o empreendedorismo. Obrigada, professor. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.